Opa, e aí, beleza? Você já sentiu algum fracasso? Tipo, não um grande drama, nenhuma tragédia, mas aquela sensação silenciosa de que você não está à altura. Que por mais que tente, nunca vai ser o bastante. Nunca vai ser o que esperavam de você. É difícil admitir isso, porque ninguém quer ser o fraco da história, não é mesmo? A gente às vezes cresce ouvindo que pode ser o protagonista, o herói, a pessoa que vai mudar tudo. Mas e se a gente fosse alguém comum, com medo, com vergonha, com inseguranças que a gente tenta esconder rindo alto demais? É aí que entra ReZero, ou ReZero, como você quiser. Ele começa como qualquer outro Isekai. Um protagonista que vai para o mundo de fantasia, uma garota bonita, um cenário com magia e até um poder especial. Parece mais do mesmo, mas logo você percebe que tem algo errado, muito errado. O tal poder do protagonista, o retorno pela morte, não é uma bênção, é mais uma maldição. E o que parecia ser só mais uma aventura divertida, se transforma num pesadelo psicológico. Porque ReZero não é sobre salvar o mundo, é sobre sobreviver a si mesmo. Antes de continuar, já fica o aviso. Esse vídeo tem spoilers das 3 temporadas de ReZero. Então se você ainda não viu tudo, volta aqui depois. Eu te prometo que vai valer a pena. Dito isso, vamos de conteúdo. O nosso prota, Subaru Natsuki, ele é diferente de outros protas de Isekai que a gente vê por aí. Ele não era um órfão sofrido, não perdeu a família, não foi abusado, rejeitado e nem teve uma infância marcada por traumas extremos. Ele só era normal, ou pelo menos parecia. Mas se você olhar com atenção, você percebe que tem algo quebrado dentro dele. O Subaru é inseguro, ansioso, inquieto, ele fala alto, exagera e tenta chamar atenção o tempo todo, cara. Como se tivesse desesperado pra ser notado, meio que querendo ser aprovado, entende? Cara, no fundo é como se ele gritasse: "Por favor, olha pra mim, me diz que eu sou especial". E isso tem um nome: complexo de inferioridade. O Subaru cresceu numa família bem-sucedida, um pai carismático, cheio de conquistas, que por acaso parece muito Peter Jordan. O Subaru tem uma mãe amável e atenciosa, mas e ele? Bem, ele era o filho do pai, sempre comparado a ele. Sempre que ele fazia algo de bom, ouvia elogios como: É isso aí, é filho dele mesmo. e isso que ele ouvia não dava um sentimento de conforto, mas sim de pressão, como se os méritos dele nunca fossem próprios. É como se ele estivesse ali só por ser descendente, e não por ser ele próprio. Ele queria ser incrível, queria ser o melhor, e durante um tempo até acreditou nisso. Mas a realidade bateu forte. Ele não era o mais forte, nem o mais esperto, nem o mais querido. E quando percebeu isso, ele entrou em colapso. Ele tinha vergonha de não conseguir ser aquilo que todo mundo esperava, o filho do pai famoso. Isso fez ele se fechar, se afastar dos amigos, perder o interesse pela escola e acabar se isolando. Mas desistir não era uma opção para ele. Ele ainda queria ser alguém especial. E quando ele foi para outro mundo, ele enxergou ali a sua grande chance. Um novo cenário, sem comparações, sem lembrança do passado. A chance de ser um protagonista de verdade. E foi aí que ele recebeu o famoso retorno pela morte. Pra quem assiste, a primeira reação é: nossa, que poder útil! Dá pra corrigir os erros, salvar todo mundo e testar várias possibilidades. E realmente, parece incrível. Um poder que te dá infinitas chances. Mas logo a máscara cai, porque cada morte tem um preço. E o preço não é físico, é psicológico. O Subaru morre de formas horríveis, cara. Horríveis mesmo. Dilacerado, congelado, decapitado, esfaqueado e entre várias outras, velho. E ele lembra de todas, da dor, do medo, da solidão. Cada reinicio é um trauma novo, e ele carrega todos eles sozinho, porque afinal, ninguém mais lembra. Pra tu ter uma noção, ele salva pessoas que nem sabem que foram salvas. Cria laços profundos com gente que na linha atual nunca o conheceu. E também ele carrega a culpa por mortes que mais ninguém presenciou, só ele. No fundo, o que começou como uma jornada para se provar, vira um ciclo de sofrimento silencioso, um fardo que só ele carrega. Porque ser herói nesse mundo não é sobre ser admirado, é sobre tomar decisões impossíveis, suportar o insuportável e continuar em frente. E isso tudo vai consumindo ele aos poucos, como uma ferrugem na alma, porque ele queria ser o protagonista, mas isso acabou virando o preço da própria história. E com isso tudo, vem outro problema.
O Subaru se apaixonou logo pela mina, que só ia trazer dor de cabeça pra ele, a tal da Emília. Bom, com vários acontecimentos, ele começa a agir como se ele fosse o único responsável pela vida dela e por todos ao redor. Ele desenvolve aquilo que a gente pode chamar de síndrome do cavaleiro branco, uma vontade de salvar todo mundo, mesmo que se destrua a si mesmo no processo. Ele praticamente começa a tratar isso como uma responsabilidade pessoal. Se alguma coisa dá errado, a culpa é dele. Se alguém morre, ele se culpa. Mesmo que ninguém mais saiba o que aconteceu, mesmo que ninguém mais se lembre, ele lembra. E carrega tudo aquilo sozinho. É como se ele achasse que só vai ser digno de amor se conseguir proteger todo mundo, que só vai ser suficiente se for o herói. E isso é um reflexo direto do que a gente viu lá atrás, na infância dele. Toda a pressão de ser o filho do pai dele, de ser alguém especial, de ser forte, de ser alguém admirável. Quando ele falhava, ele sentia que não servia pra nada. Então aqui nesse novo mundo, ele tenta compensar isso. E o jeito que ele encontra é tentando controlar tudo. Ele não divide responsabilidades, não confia nos outros, não pede ajuda. Ele tenta resolver tudo sozinho. E claro, isso dá errado várias vezes. Ele morre, sofre, fica instável e cada vez que as coisas saem do controle, ele se culpa ainda mais. Cara, é como se fosse um ciclo destrutivo. E tudo isso leva ao momento mais pesado da primeira temporada. O Subaru falha em proteger a Emília e o vilarejo. O Betelgeuse vence. A Baleia Branca massacra geral. O Subaru já morreu tantas vezes e já viu tanta gente morrer que ele chegou num ponto de ruptura. Ele tá totalmente quebrado. E é nesse momento que entra a Ren. O episódio 18 da primeira temporada de ReZero é sem dúvida uma das coisas mais impactantes que esse anime já entregou. Aqui, a gente encontra um Subaru completamente destruído, cansado, sem forças. E o pior de tudo, sem propósito. Depois de tantas mortes, tantos fracassos, tantas tentativas, ele sente que não faz diferença, que ninguém precisa dele. Que seria melhor ele só ir embora. Então ele toma uma decisão. Ele propõe fugir com a Ren, largar tudo, a vila, a Emília, os problemas, e começar do zero em outro lugar, longe de tudo. Construir uma vida só deles dois, ter uma casa, uma família, uma vida nova. E o mais bonito disso tudo é que a Ren também já tinha pensado nisso. Ela sonhava com essa vida. Ela fala sobre esse futuro com uma riqueza de detalhes impressionante. Desde o momento da fuga até o dia da morte dela. Uma morte tranquila, cercada pelos filhos que eles teriam e pelo Subaru que ela tanto ama. Mas aí é que vem a virada. Ela, mesmo amando essa ideia, diz que não pode aceitar. Porque se ela aceitasse, ela estaria deixando para trás o Subaru que ela ama de verdade. O Subaru que nunca foge, o Subaru que sofre, mas continua, o Subaru que não desiste de salvar ninguém, nem mesmo ela. E é nesse momento que tudo desaba. O Subaru abre o coração dele. Ele não diz com todas as palavras que pode voltar no tempo, mas ele expõe tudo o que carrega. Ele fala das tentativas falhas, da frustração, do ódio que sente por si mesmo. Ele diz que quer tudo, mas não tem nada, que sonha alto, mas não sabe fazer nada, que tudo que consegue é tentar aparecer, falar bonito e no fim, fracassar. Ele chega a falar da vida dele antes de chegar nesse mundo. Uma vida vazia, de alguém que nunca fez nada, cara. Que desperdiçou liberdade, tempo, possibilidades. E tudo isso resultou no que ele é hoje. Um cara que odeia a si mesmo, que se acha fraco, incompetente, inútil. Ele admite que até agora não estava tentando ser forte. Tava só tentando parecer forte, fingindo, atuando, pro mundo, pros outros e pra si mesmo. E é aí que a Ren entra. Ela não discute, não tenta rebater com lógica, ela só responde com amor. Ela começa a dizer todas as coisas boas que enxerga nele, cada atitude, cada gesto, cada detalhe que pra ela provam que ele é uma pessoa incrível. Então o Subaru diz que ela não conhece ele de verdade, mas aí ela rebate com o seguinte: diz o quanto você conhece do Subaru que eu conheço e amo. Porque ela sabe que ele não é só um monte de falhas. Ela viu o que ele fez, o que ele sacrificou, o quanto ele se importa. E aí vem o clímax. O Subaru pergunta o porquê da Ren amar ele. E a resposta da Ren é simples, mas carregada de peso. Porque é você. Você é o meu herói, Subaru. E essa frase, nesse contexto, muda tudo, velho. Ela lembra o momento em que ele salvou a vida dela na floresta, quando ele serviu de isca
para que ela e a irmã pudessem fugir. Quando ele ficou do lado dela, mesmo depois de tudo o que ela fez com ele, ela lembra de cada palavra que ele disse. E como tudo isso transformou a vida dela para sempre. Foi naquele momento, naquela manhã, depois de tudo que passaram na noite anterior, que o Subaru de fato se tornou o herói da Ren. E por isso, não importa o que aconteça, a Ren vai sempre confiar nele, vai acreditar nele, porque ela foi salva. E quem salvou ela foi Natsuki Subaru. E mesmo que ele se sinta travado no tempo, preso num ciclo sem fim, do mesmo jeito que a Ren se sentia antes de ser salva pelo Subaru, agora eles vão fazer o tempo andar de novo. Mas dessa vez, juntos. Não a partir do meio, não de onde pararam, mas do começo, do zero. Senhoras e senhores, Absolute Cinema. Cara, esse episódio é muito foda, porque no começo a gente vê um Subaru quebrado, deprimido, destruído. Mas no final a gente vê um Subaru totalmente diferente. Um Subaru que encontra força na vulnerabilidade, que aprende a pedir ajuda, que admite que não tem pontos fortes, que não tem confiança, que sozinho não consegue mais dar um passo à frente. E por isso, ele pede ajuda para Ren, para que ela caminhe com ele, para que ela esteja ali para mostrar quando ele estiver errado, para que ela ajude ele a seguir em frente. E cara, é exatamente aqui, nesse pedido sincero, humilde e corajoso, que começa a verdadeira história de Natsuki Subaru, do zero. Depois de tudo aquilo que rolou no episódio 18, as coisas finalmente começaram a dar certo pro Subaru. Com a ajuda da Ren e de outra galerinha aí, o Subaru consegue vencer a Baleia Branca, salvar a Emília da morte certa, impedir o ataque do culto da bruxa na mansão, e até o Peck não ficou gigante no modo destruição, ou seja, vitória completa, não é? É mais ou menos. O último episódio da primeira temporada até que é bem bonitinho, cara. A Emília agradece o Subaru por ter salvado ela, e finalmente reconhece o esforço dele. E ali parecia o final perfeito, tipo, depois de tanta dor, tanta frustração, tanta morte, agora sim o Subaru tinha conseguido fazer tudo dar certo. Só que bom, a verdade é que nada tinha terminado na real. A primeira temporada acaba como se fosse o encerramento de um arco de superação. Mas logo no primeiro episódio da segunda temporada, a realidade bate forte e bate com violência. Enquanto o Subaru tinha ido salvar a Emília, a Ren seguiu com o restante do grupo para levar o corpo da baleia para outro lugar. Só que eles acabam sendo atacados de surpresa por dois arcebispos do pecado. Regulus Cornias, da avareza, e o Li Batrincaitos, da gula. É isso aí. E é ali que tudo desmorona de novo. A Crush perde um braço e tem memórias completamente devoradas. A Ren é apagada da existência, literalmente. Ninguém mais consegue se lembrar dela. É como se ela nunca tivesse existido, e o corpo dela fica preso num sono profundo, quase como uma maldição sem solução, entende? Ou seja, tudo aquilo que o Subaru lutou para conquistar, desmorona, de novo. Mas essa temporada não vai mais se resolver só com esforço, tentativa ou gritaria. Agora, o Subaru vai ser forçado a encarar um outro tipo de inimigo, ele mesmo. A segunda temporada é mais introspectiva, menos foco em lutas, mais foco em trauma, em reconstrução e identidade. O Subaru já não tá mais no desespero impulsivo da primeira temporada. Ele cresceu, e por isso, agora ele vai precisar olhar pra dentro e encarar o passado, encarar a origem de todas as falhas dele. E é por isso que essa temporada tem episódios tão pesados e densos, não de ação, mas de significado. A gente vai acompanhar o Subaru revivendo as dores mais profundas da vida dele. O relacionamento com os pais, as frustrações, o sentimento constante de inutilidade e mais do que isso, o momento exato em que ele desistiu de viver no mundo real. A verdade é que o Subaru foi parar naquele mundo porque no fundo ele só queria fugir. Não é só o clássico foi atropelado e reencarnou. Ele foi engolido pela própria apatia, e isso se torna ainda mais evidente quando ele enfrenta os julgamentos do santuário, onde a própria Echidna obriga ele a revisitar esses traumas. Mas tem mais, não é só sobre o Subaru entender a si mesmo, é também sobre aprender a enxergar os outros. O vínculo dele com a Emília finalmente começa a se desenvolver de verdade. E é só aí que o Subaru realmente começa a entender que ajudar alguém não é só dizer eu vou te salvar, mas caminhar ao lado, escutar, entender e respeitar as dores do outro. A Emília também tem um passado cheio de traumas, e agora é ela quem precisa de apoio.
E mesmo nos diálogos com a Beatriz, nos embates com o Roswaal, dá pra ver que o Subaru tá começando a mudar. Não porque ficou mais forte fisicamente, ou porque dominou um novo poder, mas porque começou a amadurecer. A primeira prova no santuário obriga o Subaru a enfrentar o que ele deixou pra trás no mundo real. E aí, do nada, ele se vê de volta na sua própria casa, com os pais, com tudo aquilo que ele evitava encarar. E cara, esse episódio é uma pedrada no peito, literalmente. O Subaru sempre carregou a imagem de um garoto quebrado, um adolescente com complexo de inferioridade, preso numa ideia egoísta de ser o herói da própria história. Mas ali, naquele reencontro com os pais, a gente entende que tudo isso nasceu de algo mais profundo. A sensação de ser um fracasso como pessoa. O medo de decepcionar. O peso de não atender expectativas que, na real, ele mesmo se impôs. O pai dele tenta mostrar que sempre esteve ao lado dele, mesmo sem entender tudo. A mãe dele diz algo que muda completamente o rumo da história. Pode chorar à vontade. Se sorrir quando acabar, vai ver que vai ficar tudo bem. Na verdade, o que importa não é como começa ou o que acontece enquanto isso. É como termina. Essa frase parece simples, mas ela vira a bússola emocional do Subaru. Porque pela primeira vez, ele entende que ele pode ter errado muito, pode ter tropeçado, fugido, fracassado, mas isso não define quem ele é. O que realmente importa é o que ele escolhe ser daqui pra frente. Agora vamos dar uma olhada na Echidna. A Echidna, velho, é um personagem fascinante, porque ela oferece ao Subaru exatamente o que ele sempre quis: controle. Ela entende o poder dele, entende o retorno pela morte e propõe uma aliança. Juntos, eles poderiam planejar e vencer com frieza e estratégia todas as dificuldades do Subaru. Ela promete tirar o peso das costas dele, em troca de algo bem sutil: as experiências dele, sentimentos, memórias, recordações. Mas o Subaru recusa. Ele escolhe o caminho mais difícil, o caminho sem garantias, sem planos perfeitos. O caminho onde ele sofre, erra e tenta de novo, mas com empatia, com amor pelos outros. Esse é o ponto de virada. É quando o Subaru mostra que já não é mais aquele moleque que precisava parecer forte. Agora ele quer ser forte. Forte o suficiente para carregar seus próprios valores. Depois de tanto tempo tentando carregar o mundo nas costas, o Subaru finalmente começa a perceber que ele não precisa fazer tudo sozinho. E nessa segunda temporada, dois personagens ganham destaque justamente por isso: o Otto e o Garfiel. Vamos começar pelo Otto. No início, ele parecia só um alívio cômico, meio covarde, atrapalhado, mas aos poucos a gente percebe que o Otto é mais do que isso. Ele é o primeiro cara que olha pro Subaru como um igual, não como um herói, não como o escolhido, nem como o namoradinho da Emília, mas como um amigo que tá sofrendo e precisa de ajuda. Tem uma cena que resume tudo isso, quando o Subaru tá prestes a desmoronar mais uma vez, e o Otto dá um soco nele e grita dizendo que ele tem amigos. É aí que tudo muda. Porque o Otto passa a ocupar nessa temporada aquele papel que a Ren teve na primeira. Ele é a âncora emocional do Subaru, mas de uma forma diferente. Enquanto a Ren colocava o Subaru num pedestal, o Otto o puxa pro chão. Ele lembra o Subaru que ele é humano, que tem limitações, mas que também tem companheiros dispostos a lutar ao lado dele, e não por trás dele. Lá ele. É uma amizade bonita porque não tem idealização. Tem sacrifício, discussão, soco na cara, planos fodas, mas acima de tudo, tem lealdade genuína. Ok, mas e o Garfiel? O Garfiel começa como um obstáculo, um muro de puro trauma, impulsividade e instinto, mas o Subaru enxerga nele algo familiar, alguém que também tem medo do mundo lá fora, que também se esconde atrás da força, e quando o Subaru confronta isso, ele liberta o Garfiel, mas também a si mesmo. Porque pela primeira vez, ele não tá apenas salvando alguém, ele tá construindo uma aliança, uma irmandade. O Garfiel vira um escudo, o Otto uma bússola, e juntos, eles formam algo que o Subaru sempre quis sem saber, um time. E cara, é aí que a gente vê como o Subaru cresceu. Ele não é mais aquele garoto perdido no primeiro episódio, nem o cara desesperado da primeira temporada. Ele ainda sofre, ainda erra, ainda sangra, mas agora ele tem com quem dividir o peso. Tem gente que escolheu estar com ele, não pelo que ele pode oferecer, mas pelo que ele é. E isso muda tudo. Em paralelo a tudo isso, a Emília também tá passando pelo inferno pessoal dela. Ela perdeu o Peck, a sua âncora emocional, e agora ela precisa enfrentar sozinha o próprio passado, algo que ela evitou por muito tempo. Mas é nesse momento que o Subaru aparece de novo, e não é mais pra salvar ela, é pra andar ao lado dela. O
O Subaru da primeira temporada talvez tentasse resolver tudo sozinho, fazer tudo por ela, ser o herói. Mas agora ele entende. A Emília precisa cair, levantar, chorar e crescer com as próprias pernas. E ele tá ali, como um apoio, não como um salvador. Esse é o amor de verdade. O amor que respeita, que escuta, que espera. Não é mais sobre idealização da Emília como uma princesa perfeita. É sobre enxergar quem ela é, com traumas, falhas, inseguranças. E ainda assim, escolher ficar, escolher amar. E se tem uma personagem que representa a prisão emocional melhor que ninguém, é a Beatriz. Por mais de 400 anos, ela ficou presa na biblioteca da mansão esperando alguém. Aquela pessoa, alguém que, segundo a Equidna, viria um dia libertá-la. Mas o tempo foi passando, a dor foi se acumulando, e no fundo, a Beatriz começou a perceber que talvez essa pessoa nunca existisse. Sabe o que é mais triste? O Subaru não é aquela pessoa, ele mesmo admite isso. Mas ele diz pra ela que não importa se ele não é aquela pessoa que ela esperava. Ele quer ser, ele quer que ela escolha ele. Diz que vai estar com ela todos os dias, sem falhar, e que vai gravar isso na alma dela. Que Natsuki Subaru é um cara tão memorável, tão presente, que mesmo depois de uma eternidade, ela nunca mais vai conseguir ver ele com aquela cor de sépia da solidão e do vazio. E cara, isso é lindo, porque mostra que às vezes o que salva a gente não é o destino, não é a promessa antiga, não é alguém perfeito vindo nos tirar da escuridão. É alguém que escolhe ficar, que escolhe estar ao nosso lado, mesmo sem nenhuma obrigação. A Beatriz decide confiar, não porque o Subaru era escolhido, mas porque ele se fez digno de ser escolhido. E por fim, a gente precisa falar do Roswaal. Durante muito tempo, ele pareceu só mais um manipulador excêntrico, mas aos poucos vai ficando claro que ele é um espelho distorcido do Subaru. Alguém que também enfrentou o desespero, alguém que também sacrificou tudo em nome de um objetivo, mas diferente do Subaru, ele foi consumido por isso. O Roswaal acredita que os fins justificam os meios, que dor, manipulação e sacrifícios são necessários para alcançar o futuro que ele quer. Ele representa o que o Subaru poderia se tornar se ele escolhesse a lógica da Equidna, se desistisse de sentir e de se importar. E é justamente ao confrontar o Roswaal que o Subaru reafirma quem ele é de verdade. A segunda temporada de ReZero termina quase como um conto de fadas, mas um daqueles que tu sabe que só foi possível depois de muito sangue, suor e trauma. Geral sobrevive. O Subaru finalmente encontra um lugar estável na sua própria história, a Beatriz é libertada da solidão, a Emília amadurece e encara o passado e liberta o santuário, o Roswaal foi derrotado no seu próprio jogo e então entra pro grupinho do Subaru. O Subaru não é mais só aquele garoto perdido no mundo desconhecido. Agora ele é alguém com aliados, alguém que inspira confiança, ele mudou, de verdade. E então vem a terceira temporada, que se passa na cidade de Pristella, que tem uma vibe fartíssima de Water 7 de One Piece. Sem zoeira, cara, quando eu vi essa cidade, eu pensei logo em One Piece. É uma cidade cheia de canais, pontes e tipo, uma sensação de que algo grande vai acontecer. E não é que acontece? A cidade é atacada por uma nova leva de arcebispos do culto da bruxa. E por mais que o caos volte a reinar, dessa vez tem uma diferença enorme. O Subaru não tá mais sozinho. Ele tem o Reinhard. Calma aí, tô zoando. Na verdade, o que torna esse arco tão especial é que apesar de tudo estar à beira do colapso, ele não precisa carregar tudo nas costas. A dor, o medo, o sacrifício estão mais bem distribuídos. Porque agora o Subaru tem aliados, amigos, companheiros, pessoas que confiam nele, pessoas que viram ele salvar a Emília, derrotar a Baleia Branca, proteger o santuário e o mais importante, pessoas que acreditam que ele pode fazer isso tudo de novo. E sabe o que é mais louco? Eles acreditam porque na visão deles, o Subaru fez isso tudo de primeira. Eles não sabem das centenas de falhas, das mortes repetidas, dos gritos de desespero e das crises existenciais. Não sabem do preço. Mas a gente sabe, e isso muda tudo, porque agora ver o Subaru ser respeitado, liderar, ter apoio, é como ver um cara que viveu no inferno finalmente ganhar um copo d'água. É uma recompensa, um mérito, um símbolo de que tudo que ele passou doeu, mas serviu pra alguma coisa. E mesmo que ele morra algumas vezes, o que acontece logo nos primeiros episódios, já não é mais sobre isso. Agora é sobre o que ele construiu, sobre o quanto ele cresceu, sobre o quanto ele se tornou indispensável, não por ser especial, mas por ser confiável. E essa é a jornada de Natsuki Subaru, a história de alguém que começou no fundo do poço e foi literalmente do zero até onde está hoje.
O Subaru é um personagem que erra muito, sofre, morre, falha, mas nunca parou de tentar. E por mais que o mundo inteiro esqueça o que ele passou, ele continua, não porque é fácil, mas porque tem alguém que ele quer proteger, alguém que ele quer ser digno de estar ao lado. A verdade é que a maioria das pessoas nunca vai saber o quanto a gente tá lutando, quantas vezes a gente quebra por dentro, só pra levantar de novo como se nada tivesse acontecido. Mas ReZero mostra que não é o reconhecimento que faz o herói, é o coração dele, a vontade de continuar mesmo quando ninguém vê. No fundo, é como a vida da gente. Fracassar não faz de você um fracassado. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma mão estendida. De alguém que lembra a gente que não precisa carregar tudo sozinho. ReZero é um anime que enganou muita gente no início. Parecia só mais um isekai genérico, com um protagonista desajeitado e uma waifu fofa. Mas no fim, é uma das obras mais humanas que eu já vi. Porque no fundo, essa história não é sobre salvar uma princesa ou derrotar vilões. É sobre aprender a viver consigo mesmo. É sobre carregar culpas, lidar com traumas, admitir fraquezas. E mesmo assim, encontrar forças pra seguir em frente. O Subaru começa como um cara arrogante, velho, perdido e desesperado pra ser especial. E termina a segunda temporada como alguém que entende que não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Ele não é o escolhido, quer dizer, por um lado é, mas ele não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas é o que continua tentando. E é por isso que ele é um dos protagonistas mais reais e marcantes que a gente já viu no mundo dos animes. Porque Natsuki Subaru, com todos os seus erros, lágrimas e fracassos, é cada um de nós tentando ser alguém melhor, nem que seja do zero. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Sério, valeu demais pelo apoio de vocês nos comentários do último vídeo. E obrigado também pelos 4.000 inscritos. O canal cresceu demais, hein? Valeu, galera. Mas enfim, se curtiu o vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sou o Rizuko e até a próxima.